escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Bom dia, meus alunos. Estamos começando aqui mais uma aula. Será a lição número 11, essa que está aparecendo para vocês na tela. Lição 11 da revista Você Tem 13 Novas Mensagens. Estamos quase no final dessa revista. Se você não pegou essa revista, é importante que você pegue. Estude com a gente, faça parte da escola dominical, para que juntos possamos aprender, estudar um pouco mais da palavra de Deus. E chegamos na lição número 11, que fala sobre a soberania de Deus sobre tudo e sobre todos. Uma lição muito importante que juntos estaremos aqui desenvolvendo esse aprendizado. Antes de iniciarmos, vou pedir para que você feche os seus olhos e vamos orar a Deus. Ó Pai, graças te damos por esse momento de estarmos aqui nessa manhã de domingo, Senhor. Te agradeço por essa oportunidade, te agradeço pela oportunidade de estarmos reunidos, mesmo que de forma remota, virtual, ó Pai. Estamos todos em direção a um único objetivo, ó Pai, aprender mais e mais da Tua Palavra, Pai. Usa o Teu Santo Espírito, ó Pai, que eu seja apenas um mero mensageiro da Tua Palavra, Pai. Nos capacita, que o Teu Espírito Santo fale conosco. Em nome de Jesus em que oramos. Amém. Então, vamos começar aqui a nossa lição. Igreja Presbiteriana, revista Você Tem 13 Novas Mensagens. Lição 11, a soberania de Deus. Primeiro, mente e coração. Lá em Romanos 8, 28, a gente vai utilizar muito a Bíblia na lição de hoje. Se você não está com a sua Bíblia, fique com ela aí. Pause o vídeo porque a gente vai precisar. Mente e coração. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E a nossa instrução básica da lição de hoje está lá em Filipenses, capítulo 2, versículos de 12 a 13. Vamos ler junto esse texto, que é um texto central da nossa lição de hoje. Filipenses 2, capítulo 2, versículos de 12 a 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua tanto em vós tanto querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Nosso texto base, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 12 e 13. Continuando, vamos entender qual é o contexto dessa instrução. Primeiro, versículo 2:12. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolver a salvação não significa realizar a própria regeneração ou a justificação. Lembre-se, pois Deus opera todas essas coisas apenas por sua graça. Sabemos que os cristãos têm que se esforçar nesse desenvolvimento da santificação,
para crescerem em obediência. Então, temos que fazer a nossa parte, temos que nos esforçar para que a gente possa crescer em obediência. Continuando, agora no versículo 2:13, ela fala, porque Deus é quem efetua. A grande esperança que nós crentes temos é que nós não estamos abandonados em nós mesmos. Se tivéssemos sido abandonados, nós estaríamos em pecado. Mas nós somos capacitados por Deus a obedecer. Então é Ele quem efetua tanto o querer quanto o realizar. Deus opera em seus filhos o querer e o realizar de sua boa vontade. E é responsabilidade do crente obedecer a Deus. Não podemos esquecer disso. E o Senhor opera graciosamente no crente e capacita a obedecê-lo. Correto? Vamos então para o primeiro tópico da nossa lição. Na criação e na queda. Então Deus é soberano. O título da nossa lição, a soberania de Deus sobre tudo e sobre todos. E nós vamos ver que Ele é soberano também na criação e na queda. Romanos, capítulo 1, versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem. Portanto, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens não são por isso indesculpáveis. E Colossenses 1, 15 a 17. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, e as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Bom, fica claro que ao lermos Colossenses, ao lermos Romanos, que Deus é o primogênito de tudo, de toda a criação. E nele que todas as coisas foram criadas. Todas as coisas que são visíveis, as coisas que são invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste. Então a gente consegue ter já essa noção de que Deus foi criado, de que a soberania de Deus está na queda. Aliás, antes da queda, na criação do mundo. Continuando. Paulo defende que a soberania de Deus na criação e que foi tudo criado por meio do Filho. Portanto, a gente está falando da criação. Logo depois da criação veio a queda do homem, o pecado. Porém, Deus é soberano. E a queda não invalida os planos de Deus, que não é responsável por ela. Foi por causa do pecado de Adão que o mal entrou no mundo. Lá em Romanos 5,12. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 5, versículo 12. Se você não abriu, pause o vídeo
e juntos vamos ler. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então foi por causa do pecado de Adão que o mal entrou no mundo. E agora todos os homens, nós somos pecadores por natureza, nós já nascemos em pecado. Mas, como que ficou a criação depois do pecado? Vamos ler lá em Romanos 8. A gente já está lá em Romanos, a gente leu o capítulo 5, vamos ler aí agora o capítulo 8, os versículos de 20 a 22. Se você fechou a sua Bíblia, abra. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Nossa esperança para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A criação, ela vai ser redimida desse cativeiro, da corrupção, do pecado. A criação está decaída, não por vontade própria, mas porque alguém impôs a ela essa restrição. A gente viu que o pecado entrou no mundo através de Adão. Quem impôs a ela essa restrição? Quem impôs? Deus. Deus é soberano. A gente não pode esquecer disso. Lembre-se, o mundo ele foi criado para ser bom. Aqui. O ser humano regenerado já experimenta um pouco da regeneração futura, o que nos faz querer mais. Mundo em pecado, Cristo veio, morreu na cruz por nós. A partir do momento que nós aceitamos Cristo como nosso único, suficiente Salvador, a gente começa a experimentar um pouco dessa regeneração. A gente sabe que essa regeneração ela só vai ser completa na segunda vinda de Cristo, né? E isso é algo muito bom e faz com que a gente queira mais e mais. Faz a gente querer cada vez mais. O Espírito ainda tem que lidar com seres imperfeitos, que somos nós. E isso acaba gerando sofrimento por causa do pecado. Porém, todo esse sofrimento não é em vão e colabora para o propósito de Deus. Okay? Nós não podemos esquecer que Deus é soberano. Deus é soberano, Deus está no comando, Deus tem os seus propósitos. Tudo está debaixo da vontade dele. E esse sofrimento, ele vai colaborar com os propósitos de Deus. O soberano Senhor permitiu a queda e as suas consequências para que pudesse demonstrar mais largamente a sua graça e a sua misericórdia. E a gente aprende isso diariamente, em todos os momentos, a conviver com a sua graça e sua misericórdia. Aliás, se não fosse pelas misericórdias de Deus, todos nós seríamos consumidos imediatamente. Porque nós, por nós mesmos, não merecemos nada. A nossa natureza é pecaminosa. Nosso corpo, ele é regenerado. Se você aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então Deus é soberano na criação e na queda. E onde mais ele é soberano? Na eleição.
Vamos continuar aqui. Como assim, professor Ronaldo, na eleição? Deus é soberano na escolha dos homens para a salvação. E isso não torna injusto. Romanos 9, Paulo trata de uma questão muito importante. Se Cristo veio para Israel, por que os israelitas não se converteram? Teria, por um acaso, a palavra de Deus falhado? Preste atenção que a gente está estudando muito o livro de Romanos também. Ok? Vamos ler ali, ó, Romanos 9, os versículos 6 e 7. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Então a palavra de Deus falhou? Não. Porque nem todos os de Israel são, de fato, israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Na época de Abraão, Deus fez um pacto. E esse pacto ele é honrado até hoje. E em Isaque foi chamada a tua descendência. A descendência de Abraão verdadeira não é a da carne, mas a da promessa, que está no versículo 8. Vamos abrir aqui Romanos 9, 8. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendências dos filhos da promessa. Os filhos da promessa são necessariamente os eleitos. Continuando. Deus também é soberano na eleição. E, para exemplificar isso, Paulo usa a história de Esaú e Jacó. Né? Vocês conhecem a história de Esaú e Jacó. Quem não conhece, procure conhecer, ler, estudar. Sabemos que, lá em Romanos, continuando, 9 e 11, na tela. E ainda não eram gêmeos nascidos, estavam no ventre, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais novo. Antigamente, o primogênito tinha todas as benécias, ele era o descendente legítimo do seu pai. Né? Na ausência do seu pai, era o primogênito, o mais velho, que iria tomar conta da casa, que iria dar a direção da casa. E a gente vê no versículo 12 que já antes de nascer, Deus já falava, o mais velho será servo do mais novo, do mais moço. Vocês conseguem imaginar isso naquela época do Egito, antes? Um filho mais novo ser senhor de um filho mais velho? Deus escolheu Jacó em lugar de Esaú antes do nascimento de ambos. Tá? Tinha algum motivo para que Deus escolhesse? Primeiro, Jacó não foi escolhido por ser melhor. Os dois eram maus. Okay? Deus escolhe os seus exclusivamente em seu propósito, para o seu propósito. Isso é muito importante. Procurem ler a história de Esaú e Jacó. Vale a pena. E, às vezes, muitos acabam pensando que Deus é injusto, que Ele pode ser injusto, porque Ele escolhe um, não escolhe outros.
E a resposta é simples. Está lá em Romanos 9,14. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. A justiça de Deus se confirma pelo fato de que Deus não deve nada a ninguém, sendo, portanto, livre na distribuição da sua misericórdia e da sua graça. Lembrem, Deus é soberano, Deus criou o mundo. Deus nos criou. Através do pecado nós fomos afastados de Deus. Nós não temos direito a nada. Nós nascemos no mal, nós nascemos em pecado. Então, Deus não deve nada para ninguém. E Ele é livre na sua distribuição, da sua misericórdia, da sua graça. As pessoas serão condenadas pelos seus próprios pecados e por sua falta de vontade de confiar em Deus. A eleição é um ato de soberania de Deus e isso não invalida a liberdade humana. Isso é muito importante. A eleição é um ato da soberania de Deus. Porém, isso não invalida a liberdade humana. Ok? Deus não nos criou para sermos robozinhos. Nós temos a nossa liberdade humana. Deus também é soberano com a liberdade humana. Na liberdade humana. Vamos ver. Paulo sustenta duas verdades. E essas verdades, elas, no primeiro momento, elas parecem ser contraditórias. Deus é soberano sobre todas as coisas. E o homem é responsável pelos seus atos, que é o que a gente terminou o último tópico dizendo. Não se engane, essas duas verdades são reais e são apenas aparentemente contraditórias. Elas não são. A responsabilidade de desenvolver a salvação é do crente, como nós vimos lá em Filipenses. Se você fechou sua Bíblia, abra lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, portanto, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Portanto, são responsabilidades dos crentes desenvolver a sua fé, buscar crescimento espiritual. Desenvolver a sua fé, buscar crescimento espiritual e demonstrar temor e tremor. Nós temos que temer a Deus, a vontade de Deus. Então, é nossa responsabilidade, sim, desenvolver a nossa salvação. Não pense que você vai ser salvo, vai ficar lá bonitinho. Não, desenvolva a sua salvação. Capacite-se. Busque outras pessoas. Busque ser um instrumento de Deus para propagar o seu evangelho. Para que você possa ser um instrumento para alcançar outras vidas. Assim você vai estar cumprindo o propósito de Deus. Continuando. Importante, não depende exclusivamente do homem. Sim, o homem tem a sua responsabilidade de desenvolvimento espiritual. Sozinho nós não conseguiremos. No versículo 13, vemos que Deus opera o querer e o realizar na vida das pessoas. Abra sua Bíblia, versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Operar, o que significa operar? Se refere à eficácia do poder de Deus. A gente vê, vamos ver lá em Filipenses 3, 21. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo. Esse aqui, calma, eu li o 2, 3.
Vamos lá, 3:21. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Paulo quer dizer que Deus é o energizador do querer e do realizar. Assim, podemos ver os conceitos da soberania de Deus e da responsabilidade humana de forma conjunta. Vamos lá, Coríntios 15:10. 1 Coríntios, não acabou não cortando ali o primeiro, mas é 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Você trabalhou muito, mais do que todos, mas não você. A graça de Deus que está com você. Deus também é soberano no seu julgamento. Deus é soberano no seu julgamento. Deus é soberano no juízo. Afinal, Ele é o Criador, Ele é o Redentor. E também o juiz da criação. O Senhor julga o mundo conforme a verdade. Vamos ver lá em Romanos 2:2. Romanos 2:2. Bem, sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. O seu julgamento é justo e imparcial. Aliás, ele é o único juiz que é justo e ele é imparcial. Você sabe o que é ser imparcial? É você não pender para nenhum lado. E é uma característica de Deus ser imparcial e justo. Mas quando que isso vai ocorrer? Quando que isso ocorrerá? 2 Timóteo 4:1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação, pelo seu reino. Então, vai acontecer na segunda vinda de Cristo, na manifestação de Jesus, ou seja, na sua volta. Ele vai nos julgar. Ele é soberano. Lembrando que seu julgamento será justo e imparcial. E o mundo será julgado conforme a sua verdade. Falei que o mundo será julgado conforme a sua verdade. Onde que está a verdade? Na Bíblia. Deus deixou a sua Bíblia para nós. Nós temos um guia de prática, de fé. Só que nós temos que estudar. Não adianta nada você deixar a Bíblia ali de lado, que ela não vai entrar por osmose na sua cabeça. Desconheço quem consegue pôr a mão e absorver. Não, você tem que ler, meditar nela. Mais do que isso, praticar, colocar em prática. Continuando. Paulo ensina que a atividade julgadora de Deus é tanto para a premiação como para a punição das pessoas. Lembrando, como a gente falou, como a gente viu, Deus é justo. Tá? E a atividade julgadora de Deus ou é para punição ou para premiação. Senão não haveria por que ser julgado. Né? Como assim para premiação, como para a premiação, para a punição? A salvação é pela graça, mas Deus é gracioso para recompensar os seus servos. 2 Timóteo 4, 7 e 8. Se você fechou sua Bíblia, abra
no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Para todos quanto amam a sua vinda. Então Deus é gracioso. Mas também aos desobedientes deve-se esperar o rigor de Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 5 a 9. Então, Deus é justo. E os desobedientes devem esperar o seu rigor. Vamos ler? Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se, de fato, é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívios juntamente conosco. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade eterna, destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. É pesado, hein, gente? Muito pesado. Nós estamos tendo o privilégio de conhecer a palavra de Deus. Mas olha que coisa boa. É maravilhoso isso. Mas quantas pessoas, quantos amigos nossos, amigos seus, familiares nossos, não conhecem a palavra de Deus? E o julgamento de Deus será dessa forma como nós vimos. É isso que você quer para eles? Lógico, não cabe a nós converter as pessoas. Cabe ao Espírito Santo. Mas cabe a nós levarmos o Evangelho. E Deus nos capacita para isso. Você não vai querer que as pessoas que não conheceram o Evangelho sejam julgadas. Elas vão sofrer penalidade, destruição, vão ser banidos da face do Senhor. Isso é terrível. Como eu disse, não cabe a nós convertermos essas pessoas, mas nós temos a nossa responsabilidade de levar o Evangelho para que o Espírito Santo haja. Certo? Então, Deus é soberano no seu julgamento. Ele vai agir com graça para recompensar os seus servos. Mas também os desobedientes devem esperar o rigor de Deus. Embora o julgamento seja num dia futuro, Deus já realiza sua atividade julgadora, que se manifesta no ato de entregar o ser humano aos seus próprios pecados. O pecado é a destruição. Vamos ler lá em Romanos 1, 24, capítulo 1, versículos 24 a 27. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à sua natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. É pesado. Deus entregou tais homens à imundícia
para desonrarem o seu corpo. Então, a atividade julgadora já começou, já está se manifestando. E somente através de Jesus Cristo que nós podemos chegar a Deus. Ele é nosso único e suficiente Salvador. Nosso único caminho. Continuando. A soberania divina se manifesta no juízo, porque Deus julgará o mundo soberanamente conforme seus próprios conceitos, padrões e determinações. E onde que estão esses conceitos, padrões e determinações? Você vai conhecer esses conceitos, determinações, padrões através da palavra de Deus, através dos testemunhos dos cristãos verdadeiros, através da sua graça. Deus é o grande legislador e é Ele quem decide as penas do julgamento. Deus é soberano, por isso que Ele legisla e decide como vai ser as penas do julgamento. Lembrando, Ele vai premiar os seus servos e tratará com rigor quem não conhecer a Deus. Ponto de chegada. O que a gente conseguiu estudar, ver juntos aqui? Importante. Deus é soberano. Esse é o título da nossa lição. Deus é soberano. Aonde que Ele é soberano? Na criação, na queda, na eleição, na liberdade humana e no julgamento de Deus. Então Deus é soberano, porém o ser humano é responsável por suas escolhas. O apóstolo Paulo, ao invés de questionar, ele glorificou a Deus por sua soberania e sabedoria. Deus é soberano. Temos que glorificar a Deus. Tudo tem sua origem em Deus, o Criador. Tudo é dirigido por Ele, o Senhor de todas as coisas. E tudo demonstrará sua glória como o propósito final de todas as coisas. Esse é o objetivo. Ele é soberano. Ele tem os seus propósitos para demonstrar a sua glória. Esse é o propósito final de todas as suas coisas. Ele é o soberano, o meu soberano, o seu soberano. Chegamos ao final da nossa lição, uma lição sobre a soberania de Deus. Espero que vocês tenham aprendido junto comigo e no próximo domingo estaremos juntos para mais uma aula. Fiquem com Deus, um abraço, bom domingo a todos.